Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Meu pai nunca foi homem de acreditar em assombração, dessas histórias fantásticas que o povo conta nas rodinhas ao pé do fogão a lenha, com o cheiro de café coado e o bolo de milho quente servindo de pretexto para os causos. Mecânico a vida inteira, com as mãos calejadas de graxa e a mente treinada na lógica fria das peças e dos motores, ele dizia que tudo nesse mundo tinha conserto, ou, no mínimo, uma explicação racional e palpável. Mas teve uma noite, lá em 1971, que ele voltou para casa diferente. Os olhos, geralmente tão firmes, estavam fundos, perdidos em um lugar distante, a voz baixa, quase um sussurro, e carregava no semblante a certeza de que algumas coisas simplesmente não têm solução, não se encaixam na lógica, e só nos resta o respeito. Naquele tempo, Araguacema ainda era um vilarejo pequeno e esquecido no norte de Goiás, hoje já faz parte do Tocantins, mas para quem viveu lá nos tempos de estrada de chão batido e luz de lamparina, o nome antigo ainda pesa na memória. E foi nesse cantinho isolado, uma faixa de terra entre o mato fechado e a imensidão do rio Araguaia, que de repente apareceu um casal de americanos. Ninguém sabia direito de onde tinham vindo. Eles chegaram sem aviso, sem parentes, sem histórias prévias. Diziam que estavam apenas conhecendo as belezas naturais do Araguaia, um dos rios mais selvagens do Brasil, mas logo compraram uma casinha humilde perto da beira do rio, plantaram um jardim exótico cheio de flores que a gente não conhecia. Aprenderam umas poucas palavras em português com um sotaque carregado e pareciam ter encontrado ali o seu paraíso particular. Eram pessoas educadas, quietas, mas sempre com aquele ar de quem guarda um segredo profundo, algo que não podia ser revelado. O homem, alto e pálido, com uma compleição estranha, chamava-se Henry. A mulher, delicada e mais expressiva, Vivian. Ela era mais comunicativa, sorria para todos na vila. Já ele, andava sempre de chapéu, de abas largas, e de óculos escuros, mesmo à noite, o que intrigava a todos. Com o tempo, o povo começou a comentar. As fofocas corriam como fogo em capim seco. Uns diziam que tinham fugido da guerra do Vietnã, que estava no auge naquela época, procurando um refúgio. Outros, que procuravam apenas paz e anonimato em um lugar tão remoto. Mas os mais antigos, aqueles que conhecem o silêncio pesado das matas e o barulho misterioso do vento que sopra segredos, sussurravam outra coisa, com a voz baixa e os olhos arregalados. Diziam que Henry carregava uma maldição antiga, algo que o perseguia de longe. Que em noites de lua cheia, ele sumia de casa, sem avisar ninguém, e voltava só ao amanhecer, com os olhos vermelhos e selvagens, a roupa rasgada e o corpo coberto de arranhões e terra. E que Vivian vivia acendendo velas brancas e deixando oferendas estranhas na beira do rio, como se tentasse acalmar algo invisível. Meu pai ria dessas histórias. Dizia que era coisa de gente sem o que fazer, desocupada, inventando causo para passar o tempo. Lobisomem é carro sem freio descendo ladeira, isso sim, dizia ele, com sua lógica mecânica. Ele não acreditava em nada que não pudesse ser desmontado e remontado, consertado. Até que chegou a noite que mudou tudo. Era um sábado. Meu pai tinha ido na fazenda do seu Zé fazer um serviço urgente numa bomba d'água que tinha quebrado. Saiu no fim da tarde, dizendo que voltava antes da janta, mas o serviço foi mais complicado do que o previsto. E quando finalmente pegou a estradinha de volta para casa, lá pelas 9 da noite, a lua já estava alta no céu. Cheia e brilhante como uma lâmpada acesa no céu, a luz prateada iluminava o mato todo, transformando as sombras em formas estranhas e alongadas. Foi aí que o pneu furou. Ele me contou depois, com a voz embargada e os olhos marejados, que xingou alto, amaldiçoou a estrada e a vida, e trocou o pneu na pressa, sentindo um calafrio inexplicável.
Dizia que o mato estava calado demais para aquela hora da noite. Nem grilo, nem coruja, nem o som usual de um animal selvagem. Um silêncio grosso, pesado, que parecia engolir o som da sua própria respiração. Depois que colocou o estepe e começou a andar de novo, os faróis do jipe iluminaram uma trilha estreita e mal cheirosa que cruzava a estrada, perto de um bambuzal denso e escuro. E foi ali que ele viu um bicho grande, agachado, cheirando o chão com um focinho, como se rastreasse alguma coisa. O pelo era escuro, quase preto, espesso, e parecia sujo de lama. As orelhas eram pontudas, a cauda longa e peluda, os braços compridos, terminando em garras afiadas. Tinha o corpo forte e musculoso de homem, mas os olhos eram de fera, vermelhos e selvagens, brilhando na escuridão com uma luz maligna. Meu pai congelou. Disse que o ar pareceu ter sumido do mundo, que a respiração parou na garganta. O bicho levantou a cabeça, devagar, num movimento lento e aterrorizante, como se sentisse o cheiro de medo que emanava do jipe. E então se ergueu, em duas patas, mais alto que um homem comum, assumindo uma postura quase humana, mas com a ferocidade de um animal selvagem. A boca se abriu, cheia de dentes afiados e presas, babando, e o peito arfava pesadamente, soltando um grunhido gutural. Meu pai não pensou duas vezes. Deu ré no jipe tão rápido que quase derrubou o motor, levantando uma nuvem de poeira e pedras. Disse que o bicho correu atrás, rosnando, um som que parecia rasgar o ar, batendo nas laterais do carro com as garras, deixando arranhados profundos na lataria. Um arranhado de gelar o osso, um som metálico que ecoava na noite. Mas quando chegou perto da ponte de madeira velha que marcava o limite da vila, o bicho parou de repente. Ficou ali, parado, imponente, olhando para o jipe que se afastava, enquanto o veículo desaparecia estrada dentro, deixando-o para trás. Ele chegou em Casa Branco, suado frio, os olhos arregalados, sem voz. Minha mãe achou que ele tinha tido uma febre muito alta, dessas que dão delírios. Só no outro dia, quando o sol já estava alto e o medo parecia ter diminuído um pouco, ele conseguiu contar o que viu. E nunca mais duvidou das histórias do povo, das lendas que antes zombava. No domingo, bem cedo, alguém passou pela casa dos americanos. Henry não estava. Vivian dizia que ele tinha ido pescar no rio, como sempre fazia, mas seu rosto parecia mais pálido que o normal. Mas à tarde, quando ele voltou, tinha um curativo no braço, e andava mancando visivelmente. O chapéu cobria ainda mais o rosto, escondendo qualquer expressão. Nunca explicou o porquê da lesão. Meses depois, sumiram da mesma forma misteriosa que apareceram. Disseram que foram embora, que seguiram viagem para outro lugar. Mas até hoje, nas noites de lua cheia, tem gente em Araguacema que jura ouvir uivos vindo do mato. Uivos longos, tristes, que parecem carregar uma melancolia profunda, como se algo ainda procurasse um caminho de volta, ou lamentasse uma maldição eterna. E meu pai? Ele passou a carregar uma faca de prata no porta-luvas do jipe, uma faca que ele mesmo afiava com esmero. Só por garantia, ele dizia, com um olhar que contava muito mais. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui, é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Segundo relato. Eu devia ter uns 17 anos quando passei uma temporada na casa da minha tia Nair, em um vilarejo esquecido entre as curvas do rio Manuel Alves Grande, no sul do estado do Maranhão. A casa era velha, de madeira azul desbotada, com um alpendre largo que dava para um quintal cheio de bananeiras e silêncio. Diziam que foi construída nos tempos do Império, e que quem a morava vivia mais com os mortos do que com os vivos. Minha tia vivia só, depois que o marido sumiu no mato e nunca mais voltou. A história oficial era que ele tinha ido pescar no brejo fundo e nunca encontraram nem a canoa. Mas o povo da região falava baixo sobre isso.
Ninguém gostava de tocar no assunto. Lembro bem da primeira noite. Era junho, tempo seco, céu limpo e frio que cortava como faca. Dormi no quarto dos fundos, o mais afastado da rua, com cheiro de madeira velha e mofo. Não consegui dormir bem. Algo me incomodava. Um barulho leve, repetido. Parecia uma cadeira rangendo, balançando. Pensei que fosse o vento. Mas não tinha vento. Na manhã seguinte, comentei com tia Nair. Ela apenas desviou os olhos, mexendo a colher no café como se eu tivesse falado do tempo. Essa casa é antiga, disse, por fim. Coisa velha faz barulho. Deixei passar. Mas as noites seguintes repetiram o mesmo som. Sempre por volta das 3 da madrugada. Um rangido constante, como se alguém estivesse balançando devagar, com paciência, lá no alpendre. Na quarta noite, tomei coragem. Me levantei, descalço mesmo, e fui até a porta da frente. O rangido parou quando toquei na maçaneta. Fiquei parado, com o ouvido encostado, sem respirar. Silêncio. Abri devagar. O luar banhava o alpendre com uma luz pálida e azulada. E lá estava ela. Uma cadeira de balanço antiga, encostada no canto esquerdo. Parada. Como se nunca tivesse se mexido. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, senti o cheiro de lavanda no ar. O mesmo cheiro do talco que minha avó usava quando ainda era viva. Voltei pro quarto com o coração apertado. No dia seguinte, falei de novo com minha tia. Ela suspirou fundo, fechou a porta da cozinha e me olhou nos olhos como quem carrega um fardo. Essa cadeira era da minha sogra, Dona Raimunda. Morrera sentada nela, faz mais de 40 anos. Teve um derrame ali mesmo, olhando o mato. Desde então, dizem que ela nunca deixou de balançar. Fiquei calado. Ela continuou. Tem noite que escuto ela cantarolar. Um lamento baixinho. Quem mora aqui aprende a conviver. Mas não mexe com a cadeira. Nunca. Entendeu? Assenti. Mas no fundo, aquilo me roía de curiosidade. Na 7ª noite, quando o som voltou, mais forte, mais nítido, fui até o alpendre de novo. Abri a porta devagar e vi a cadeira balançando sozinha. O ar estava gelado. A madeira rangia num ritmo quase hipnótico. Tremendo, me aproximei. E quando estendi a mão para tocar nela, tudo parou. Um sussurro gelado soprou no meu ouvido. Sai da minha cadeira. Travei. O medo me paralisou. Senti um arrepio percorrer minha espinha como se mãos invisíveis me apertassem o pescoço. Consegui correr, tropeçando, quase quebrando a porta do quarto. Tranquei tudo. Passei o resto da noite acordado, ouvindo a cadeira balançar até o primeiro raio de sol. No dia seguinte, minha tia já me esperava na mesa com os olhos fundos, sem dizer uma palavra. Apenas empurrou um prato com beiju e disse: "Você viu ela, né?" Não respondi. Não precisava. Dali em diante, nunca mais pisei no alpendre de madrugada. Respeitei a cadeira. E mesmo anos depois, quando tia Nair morreu e a casa ficou vazia, me disseram que, quem passa a noite pela rua, ainda escuta o rangido vindo do alpendre da casa azul. E quem ousa se aproximar, sente o cheiro de lavanda no ar, e ouve um aviso, suave e gélido: "Sai da minha cadeira." Terceiro relato. Meu pai sempre dizia que tem lugares onde o tempo não apaga as dores, ele só aprende a conviver com elas. A usina do Vale Seco, fincada no meio do nada entre mato fechado e trilhas esquecidas, era um desses lugares. Quando eu era adolescente, por volta de 1984, participei de um mutirão da escola técnica para catalogar ruínas históricas na região de Dianópolis. Era uma atividade de campo, algo que parecia aventura na cabeça da gente. Escolheram a velha usina de cana desativada, um monstro de tijolos vermelhos e ferro enferrujado, engolido pelo mato alto e pelo silêncio do cerrado. Diziam que ela pegou fogo nos anos 50, levando embora vidas e sonhos.
Um curto-circuito, falavam. Mas havia quem jurasse que foi castigo. Fomos em 5 alunos e 2 professores. Armamos barracas na parte mais alta do terreno, próximo da antiga casa de máquinas, e começamos a fazer o levantamento. Tudo corria bem até o segundo dia, quando começamos a explorar a parte dos fundos, onde ficava o que restava dos alojamentos antigos dos operários. Foi ali que escutei pela primeira vez um choro, fraco, engasgado. Parecia uma criança. Veio de dentro de um corredor escuro, onde as paredes estavam cobertas de fuligem. Achei que fosse imaginação ou algum bicho no mato. Mas naquela noite, enquanto revisávamos fotos perto da fogueira, um dos colegas, o Cláudio, comentou: "Vocês ouviram? Parecia um bebê chorando." Engoli em seco. Olhei para o professor Hélio, que desviou o olhar e disse: "Essas ruínas têm eco estranho. Melhor não prestar atenção." Mas na terceira noite, foi impossível ignorar. Acordei com um grito agudo, estridente, que vinha da parte baixa da usina. Um grito de criança. Soava como dor misturada com desespero. E o mais assustador, repetia. Sempre o mesmo tom, o mesmo lamento, como um disco quebrado. Olhei para a barraca do lado e vi que Cláudio também estava acordado, com os olhos arregalados. "Tá ouvindo?" Sussurrei. Ele só assentiu. Pegamos lanternas e descemos até a estrutura da antiga caldeira. O chão estava coberto de cinzas endurecidas e pedaços de ferro torto. E então, no meio daquele breu, as lanternas apagaram ao mesmo tempo. De uma só vez. Tudo ficou escuro. E o grito voltou, mais perto, mais alto. A gente correu sem pensar. Deixamos equipamento, caderno, tudo. Nos enfiamos dentro das barracas e ficamos em silêncio até o dia clarear. Na manhã seguinte, decidimos ir embora. Mas antes de partir, o professor Hélio nos chamou à parte. "O que vocês ouviram, eu também ouvi. E não foi só agora. Toda vez que venho aqui com turma nova, alguém escuta. Há mais de 30 anos é assim." Perguntei o que realmente aconteceu naquela usina. Ele respirou fundo. "Uma criança morreu aqui dentro, presa durante o incêndio. Era filha de uma operária que trabalhava na cozinha. Ninguém conseguiu salvá-la. Dizem que ela chorava tanto, que o som ecoava mesmo depois do fogo apagar. E, até hoje, quem entra na usina em certas noites ouve o mesmo choro. Silêncio. Alguns dizem que ela ainda espera a mãe vir buscá-la." Voltamos para a cidade mudos. Ninguém quis comentar mais nada. Mas até hoje, quando fecho os olhos, escuto aquele grito. E juro, não era só som. Tinha dor ali. Dor de quem nunca entendeu por que foi deixado para trás. E se um dia você estiver pelo Vale Seco e pensar em visitar as ruínas, não vá à noite. Porque quando escurece, aquela criança ainda chora. E às vezes, ela responde quando você chama. Quarto relato. Na década de 90, meu tio Rômulo herdou a antiga fazenda Boa Esperança, no interior de Goiás, quase na divisa com o Tocantins. Era uma daquelas casas coloniais enormes, com janelas altas de madeira, chão de tábua corrida e um silêncio pesado, do tipo que parece escutar os seus pensamentos. A fazenda ficava isolada, no meio de um vale cercado por mata densa. O único acesso era por uma estrada de terra que parecia se esticar por séculos. Ele me chamou para passar uns dias lá durante as férias escolares. Eu tinha 16 anos, era curioso, e gostava de ouvir as histórias antigas que minha família contava sobre aquele lugar, histórias que, até então, eu achava serem só exageros do sertão. A casa tinha um espelho imenso no corredor central, logo ao lado da escada que levava aos quartos de cima. Um espelho antigo, de moldura esculpida, manchado nas bordas e com um brilho fosco, como se nunca estivesse realmente limpo. Tia Leonor, esposa de Rômulo, havia coberto ele com um pano escuro desde que se mudaram, mas numa tarde quente, mexendo nas coisas da casa, o pano caiu. E foi aí que tudo começou.
Na primeira noite, acordei com um barulho de passos leves no assoalho. Pensei que fosse meu tio indo até a cozinha. Mas quando olhei pela fresta da porta, vi algo estranho. Uma sombra humana, alta, magra, sem rosto, atravessando o corredor. O mais aterrador foi que, ao passar diante do espelho, ela não teve reflexo. O vidro, porém, se ondulou, como se a superfície tivesse sido atravessada por água. A coisa seguiu até o fim do corredor e simplesmente sumiu. No dia seguinte, comentei com minha tia. Ela empalideceu. Você viu também? Ela contou que, desde a primeira noite na casa, sentia uma presença que vinha do espelho. Disse que, certa vez, viu uma mulher vestida de branco parada em frente ao vidro, mas que quando foi olhar de perto, não havia ninguém. E que, por isso, cobriu o espelho, para não dar passagem. Meu tio, homem cético, achava que era tudo coisa da cabeça dela. Até aquela noite. Estávamos jantando quando a luz começou a piscar. Um vento forte soprou de dentro da casa, embora todas as janelas estivessem fechadas. O espelho começou a render como se estivesse se soltando da parede. Corremos até o corredor, e o que vimos gelou o sangue. A sombra estava lá. Parada. Diante do espelho, sem se mover. E então, atravessou o vidro, como se ele fosse líquido. A moldura inteira tremeu, e um som grave, como um sussurro abafado, tomou conta da casa. O chão estalou sob nossos pés. Meu tio tentou correr até o espelho com um pedaço de madeira na mão, mas assim que se aproximou, o vidro rachou de cima a baixo. Não quebrou, mas rachou como uma cicatriz. E a sombra, sumiu. Na manhã seguinte, carregamos o espelho para fora da casa e enterramos no fundo da propriedade, envolto em panos e sal grosso, seguindo uma orientação que um velho benzedor da região nos deu. Segundo ele, aquele espelho era uma porta aberta, e quem passava por ele já não pertencia mais ao nosso mundo. Desde então, a casa ficou mais calma. Mas a rachadura no espelho nunca saiu da minha memória. Nem o jeito como aquela sombra se movia, como se flutuasse no tempo. Hoje, a fazenda Boa Esperança está abandonada. E dizem que, em noites de lua minguante, se você passar perto dos fundos e escutar bem, dá para ouvir o espelho render, e uma sombra tentando sair de onde foi trancada. E eu digo, deixem ela lá. Aqui no canal todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like, isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?